O sono é essencial, como o ar, a água, a comida. Então, por que algo tão natural e importante se tornou tão difícil de se fazer? E a resposta tem duas partes. Por um lado, estamos vivendo em um mundo que simplesmente não foi projetado para um bom sono. Vidas modernas em ritmos acelerados, vêm com tantas pressões e prioridades que o descanso muitas vezes vem por último. O segundo fator é que o que está afetando o nosso sono? Nós mesmos. Sem querer, a gente toma decisões ao longo do dia que mais tarde afetam o nosso sono. E achamos que um bom sono começa quando vamos para a cama, só à noite. Mas realmente começa com as escolhas que fazemos assim que a gente levanta de manhã. E nesse vídeo você vai se tornar o seu próprio cientista do sono e vai descobrir com uma semana de prática e ferramentas para melhorar o seu sono. Então a gente vai começar dando uma olhada em problemas comuns que podem estar afetando a sua qualidade do sono e terminamos com exercícios práticos para combatê-los. Redefina o seu relógio mestre. As girafas dormem menos de 5 horas por dia, enquanto os leões precisam de 16 a 20 horas de descanso. O albatroz, um pássaro gigante que pode viajar milhares de milhas em uma única jornada, pode alcançar o sono REM em voo, e os hipopótamos podem até dormir debaixo d'água. Cada organismo tem o seu próprio ritmo de sono e único. E agora, para os seres humanos, nós somos chatos. A maioria dos adultos precisam de cerca de 7 a 8 horas por noite para se sentir melhor. É bem simples. E ainda assim, essa coisa de dormir se tornou cada vez mais difícil de se alcançar. Por quê? Porque os nossos ciclos de sono estão ficando fora de controle. Se você está tentando melhorar o seu sono, é provável que você já tenha ouvido falar do ritmo circadiano. Isto é basicamente um relógio mestre que determina o ritmo das células no seu corpo. E parte disso está no seu DNA. E é por isso que algumas pessoas são mais propensas a serem diurnas e outras pessoas corujas noturnas. Embora esse ritmo seja parcialmente genético, também pode ser influenciado pelos fatores externos. E os sistemas de excitação dentro dos nossos cérebros estão constantemente coletando informações sobre o mundo ao nosso redor. E esse processo tem um grande impacto na nossa capacidade de dormir. Por exemplo, a escuridão é uma sugestão poderosa para o corpo começar a produzir o hormônio do sono, a melatonina, enquanto a luz do dia ela vai desencadear a liberação do cortisol. Então os nossos corpos também estão muito sintonizados com os nossos hábitos e as nossas rotinas diárias. Em um processo chamado entretenimento, os nossos corpos reconhecem certos pontos de diferença ao longo do dia, como quando nós comemos as nossas refeições ou na hora que normalmente vamos para a cama. E quando ele reconhece esses sinais, o corpo ele vai antecipando o que vem a seguir, otimizando as suas funções de acordo com esse processo, o que nos leva ao primeiro exercício. Para o primeiro dia, sua missão é escolher um horário específico para acordar e mantê-lo todos os dias pelo resto da semana. Parece simples, mas isso tem um efeito poderoso em nossos ritmos circadianos, tornando uma estratégia número 1 para combater as dificuldades do sono. Assim que você acordar, abra a janela, receba a luz natural através dos seus olhos por pelo menos 30 minutos, mesmo nos dias nublados. Os olhos são as janelas para o cérebro. A luz é um potente regulador. Reduzir o estresse. Se você já teve uma noite de sono ruim, sabe o quão nervoso e ansioso você vai se sentir no dia seguinte. O sono e o estresse eles estão profundamente entrelaçados de alguma forma. Primeiro, a resposta ao estresse do nosso corpo pode afetar a qualidade do nosso sono. Porém, você pode se surpreender ao saber que isso nem sempre é um grande problema. Quando se trata de estresses cotidianos, como família, trabalho, finanças, somos bastante resilientes. Os nossos corpos são realmente muito bons em gerenciar o estresse diurno e nem sempre é um bom indicador da qualidade do sono. O que eu quero dizer? Você pode ter tido um dia muito estressante e ter uma boa noite de sono. Já a segunda conexão entre o estresse e o sono, ela é muito mais poderosa. A nossa qualidade de sono determina como a gente vai lidar com o estresse. Na verdade, os estudos mostram que as pessoas percebiam que os eventos mais estressantes eram quando elas não dormiam o suficiente durante a noite anterior. Então, quando a gente passa pelos dias nesse estado de estresse, fazemos escolhas que vão nos afetar negativamente mais tarde.
mais ou menos como aquele café que você não deveria tomar na parte da tarde, que é uma má ideia, mas mesmo assim você bebe. E a gente também tende a escolher alimentos menos saudáveis quando a gente dorme mal, ou a gente entra em discussões com pessoas ao nosso redor. Isso pode parecer ruim, mas o ciclo de estresse do sono é realmente uma coisa boa, porque ela nos dá duas chances de intervir. Primeiro, se a gente aprende a regular a nossa resposta ao estresse, podemos ver benefícios reais para o nosso sono. Então, a gente melhora o nosso sono, então naturalmente a gente reduz os níveis de estresse. Eu sei que você está pensando, puxa, isso parece ótimo, mas como que eu vou fazer isso? Faça pausas. Você vai arranjar durante o seu dia micropausas ao longo do dia. Pode ser de 5, 10, 15 minutos de duração. Pode ser meditação, fazer uma caminhada. Não importa o que você faça, desde que lhe dê um momento para relaxar, descontrair. Aqui no link da descrição eu falo sobre a técnica lanterna que lhe ajuda em 15 minutos, nesses 15 minutos de relaxamento. Recarregar do jeito certo. São 3 horas da tarde, você está sentado na sua mesa, sente a sua energia começando a diminuir. E aí você se pergunta, eu não dormi o suficiente ou o nível de açúcar no meu sangue está baixo? E para passar o resto do dia, você vai lá e pega a terceira xícara de café, um energético, uma Coca-Cola, um chá preto. Só que esse período de baixa energia no meio da tarde, ele é perfeitamente normal. Ele é parte do ritmo circadiano que a gente aprendeu lá na primeira parte do vídeo. Embora os ritmos das pessoas variem um pouco, todos nós temos que seguir um padrão muito semelhante. Quando a gente acorda de manhã, os nossos níveis de alerta começam a subir, atingindo o pico algumas horas depois. E no início da tarde, esses níveis começam a cair, atingindo o seu ponto mais baixo por volta das 3 horas. À noite, eles se recuperam um pouco antes de finalmente diminuir, a ponto de cair para o número 0. À noite, eles recuperam um pouco antes de finalmente diminuir à medida que vamos fazendo a nossa transição para o sono. E qual que é a solução para essa queda de energia lá às 3 horas da tarde? Geralmente a gente pensa na cafeína, porque o café é uma das bebidas mais populares no planeta, está aqui no nosso inconsciente. E ao tentar melhorar o nosso sono, tem pessoas que vão pensar, puxa, eu vou ter que desistir do meu vício na cafeína. Você não precisa. O problema não é o que você está bebendo, o problema é quando você está bebendo. Porque a cafeína ela pode levar cerca de 10 horas para limpar totalmente do seu sistema. Então fique atento quando você toma a sua última xícara. Tem outras maneiras de superar o sono do meio da tarde, sem afetar o seu sono lá mais tarde à noite. Quando o seu corpo está pedindo cafeína, o que ele realmente quer é movimento, ar fresco, mudança de cenário. Em vez de ir lá para a máquina de café, levante-se, dê uma caminhada lá fora e qualquer coisa que mude a sua rotina e faça você se mexer, vai dar um rápido impulso aos seus níveis de energia. Enfrentando a preocupação, enfrentando a ansiedade do sono. Como humanos, somos criaturas complexas e o que nos diferencia dos outros mamíferos é a nossa capacidade de imaginação. Isso é uma coisa boa e a raiz do nosso sucesso como espécie também. No entanto, a nossa capacidade de imaginação também vem com desvantagens, a ansiedade, a preocupação, a ruminação. E ao longo dos nossos dias agitados é muito mais fácil passar rapidamente por esses pensamentos ansiosos do que confrontá-los. E assim que nos deitamos na cama, essas preocupações voltam para nos assombrar. Esse processo de ruminação, onde a gente repete os eventos passados nas nossas mentes, é considerado uma das principais causas de insônia. O problema é que para dormir a gente precisa deixar ele ir, abrir mão do controle, enquanto essa ruminação ela exige que as nossas mentes estejam em alerta máximo. Outra questão é que certas vias neurais nos nossos cérebros, eles se tornam profundamente enraizados à medida que a gente vai usando. Então, quanto mais a gente se preocupa, mais propenso a gente se torna para isso. De novo, isso parece ruim, mas na verdade é uma boa notícia. Embora alguns aspectos do nosso sono estejam fora do nosso controle, as nossas próprias mentes podem ser gerenciadas. Há coisas que podemos fazer de uma forma proativa durante o dia para garantir uma noite tranquila. Pode parecer estranho, mas se você reservar um tempo específico para você se preocupar intencionalmente, você vai escolher um horário que funcione melhor para você, defina um cronômetro, um tempo de 15 minutos
E assim que o cronômetro começar, você vai sentir a vontade de se preocupar com o que você quiser. Pense no que está te incomodando, passe pela sua lista de tarefas, mas quando o tempo chegar, pare, volte lá para os seus padrões de calma. Se você começar a se preocupar em outros pontos durante o dia, você vai lembrar, peraí, eu vou guardar esses pensamentos lá para o meu tempo de preocupação que eu reservei e você simplesmente deixa eles passarem por você. Ou talvez você também possa fazer o coaching comigo para organizar esses pensamentos e ações. Arrume tempo para uma rotina de desacelerar. Quando a gente começa a dormir parece uma coisa muito gradual, né? Na verdade é um nível neurológico, é mais como liguei a tomada. A produção de melatonina do corpo é uma das principais impulsionadoras desse processo. Lembra quando eu falei sobre a escuridão lá como uma sugestão de produção de melatonina? Na verdade, é aqui que a gente tem a ter muitos problemas. Ao contrário dos nossos ancestrais, os nossos ciclos de sono não dependem mais do nascer do sol e do pôr do sol. A gente está banhado em luz artificial o tempo todo, até a gente rastejar lá para a cama. E as pesquisas mostram que a luz azul emitida pelos dispositivos eletrônicos, eles podem cancelar a produção de melatonina, da mesma forma quando a gente abre a janela para a luz natural. Nos últimos anos, a luz azul tem sido destacada como as principais causas da insônia, mas não é o único culpado. O verdadeiro problema com o uso de dispositivos eletrônicos perto da hora de dormir é que os nossos cérebros se tornam muito envolvidos. Se você está assistindo um episódio emocionante de um programa ou respondendo mensagens, o seu cérebro está recebendo essa mensagem: acorda, acorda! E aí isso pode ser um desastre quando a gente está na hora de dormir. Então qual que é a solução? Desacelerar. Você vai criar a sua própria rotina de desacelerar para te ajudar na transição mais fácil para o sono. Você pode escolher as atividades relaxantes que quiser, ler, tomar um banho quente, mas tem umas regras importantes que você precisa seguir. Primeiro, você deve começar a relaxar cerca de 2 horas antes de querer dormir. Se você precisar, coloque um alarme, do alarme de 2 horas antes da hora de dormir. Em segundo lugar, assim que o alarme tocar, pare todas as atividades que te deixam em alerta. Isso significa que não tem mais trabalho e também não tem mais mídia social. Em vez disso, use o seu tempo para concentrar no relaxamento, incentivar o seu cérebro a começar a se preparar para dormir e se lembre do porquê você está fazendo. Talvez é para viver melhor, ter vida, levantar, curtir a vida, as pessoas que você ama. Com certeza você tem um porquê de querer dormir melhor. Conectar o seu cérebro para dormir. Hoje em dia as nossas vidas são, em grande parte, mudadas por coisas que estão fora do nosso controle. Nossas rotinas são baseadas no trabalho, na escola e em outras obrigações que são programadas. E ao longo de tudo isso, os nossos cérebros estão constantemente recebendo informações, respondendo a estímulos, antecipando as nossas necessidades. Quando se trata de dormir, um dos maiores gatilhos são as nossas camas. Sua cama pode ser uma sugestão incrível e poderosa para o seu corpo, para que seu corpo saiba que é hora de dormir. No entanto, também pode funcionar da maneira oposta. Um problema comum é que as pessoas se sentem sonolentas antes de ir para a cama, mas acordam assim que elas chegam lá. Algumas pessoas até descrevem o sentimento como um botão que liga. O que acontece? Acontece algo chamado de excitação condicionada. Basicamente, essas pessoas passam tanto tempo fazendo atividades acordadas na cama que o corpo agora associa a cama em ficar acordado. Na primeira parte eu falei de escolher um horário para despertar. Regra número 1 para melhorar o sono. A regra número 2 é essa: não vá para a cama, a menos que seja para dormir. Queremos ter certeza de que o seu corpo reconheça a sua cama como um lugar de descanso, não de ficar acordado. Parece pouco, mas faz uma enorme diferença. Se você tem filhos adolescentes, perceba a diferença que faz quando eles saem da toca, do quarto, ou que só voltam para dormir e não para jogar, usar os celulares até altas horas da madrugada. Rotina é libertadora. É preciso pensar nela de uma forma diferente. Ela não prende, ela te dá a liberdade. E para começar a se condicionar dessa maneira, siga passos simples. Primeiro, não se force para ir para a cama quando você não estiver com sono. Se você sentir que está pronto para ir para a cama, dê um desconto de algumas horas. Não tem problema em estender esse horário de ir para a cama. Em segundo lugar, se você estiver na cama jogando e se revirando, levante-se,
Faça uma atividade relaxante que você escolheu lá naquele período de relaxamento. Assim que começar a sentir sono, volte para a cama e tente novamente. Finalmente, vá com calma com você. A ansiedade do sono é uma das piores causas da insônia. Então apenas relaxe, dê para o seu corpo e para a sua mente tempo para se ajustar. Ficar acordado até tarde para aumentar a pressão do sono. O controle de estímulo funciona de duas maneiras. Primeiro, ajuda a treinar o seu corpo para associar a sua cama ao sentimento de sonolência. Em segundo lugar, ajuda a acelerar a sua mudança de sono homeostático, um tipo de pressão que aumenta quanto mais tempo você está acordado. Então imagine esse processo como encher um balão. Assim que você acorda de manhã, o balão começa a inflar à medida que a pressão do sono aumenta gradualmente. Quando o balão está cheio, espero que seja na hora de dormir, você sinta vontade de dormir. Essa é uma das armas mais poderosas que temos contra a insônia e é por isso que é o foco da prática, a restrição do sono. Se você ainda está tendo problemas para dormir, a solução é ficar acordado até muito tarde. Algumas pessoas hesitam sobre essa ideia no início porque acham que isso vai resultar em menos sono. Na realidade, significa apenas menos tempo na cama. Como a gente discutiu anteriormente, se você está na cama e não consegue dormir, na verdade você está fazendo mais mal do que bem. Para esse exercício, se ainda não consigo dormir com as outras estratégias que eu passei, vá para a cama mais tarde possível. Em seguida, tente ficar com essa hora de dormir muito tarde por cerca de uma semana. Isso permite que a dívida do sono se acumule e dessa forma, até o final da semana, você realmente vai começar a se sentir cansado durante o seu tempo de desaceleração. E você descobre que você está adormecendo mais rápido e dormindo melhor durante a noite. E aí você pode gradualmente começar a mudar a sua hora de dormir pouco a pouco. Se você chegar num platô, esse é um bom sinal de que você encontrou o seu horário de sono ideal. A principal conclusão com essas 7 dicas é que o sono é uma parte essencial das nossas vidas, mas também se tornou uma coisa cada vez mais difícil de fazer. O mundo ao nosso redor não é propício para um sono adequado, e as decisões que tomamos durante os nossos dias cheios e agitados também não ajudam muito. A boa notícia é que temos muito tempo para pensar sobre isso. A boa notícia é que temos o poder de mudar os nossos comportamentos, fazer escolhas que nos preparem para o sucesso no final do dia. Ao longo do vídeo de hoje, abordamos 7 práticas que você pode usar para descansar o seu corpo, a sua mente e o seu ao redor para promover um sono melhor. Também alerto sobre o grande número de diagnósticos emocionais sendo feitos sem antes as pessoas consertarem o seu sono. Também alerto para o grande uso de remédios para dormir, para ficar acordado, sem qualquer tipo de acompanhamento. Nada substitui um sono natural, nada substitui ter as rédeas das suas vidas, das suas vidas nas suas mãos. Mas muitas vezes o que você precisa é dormir direito. Para quem tem filhos, é sua responsabilidade ensiná-los a ter uma rotina. Assim, essa bola de neve não vira uma avalanche no futuro. Um grande beijo.